Olá, amados, graça e paz, mais um dia na perseverança até que nos sustentou o nosso Senhor, que nos capacita, que nos fortalece e nos direciona dia após dia. O nosso porto é seguro, aonde estamos sempre alicerçados na rocha, com os pés firmes rumo ao objetivo, ao nosso alvo, sem retroceder, segundo aquele que a sua palavra cumpre, e nós meramente anunciamos e ele tudo procede e opera, e mesmo assim anunciamos sempre em espírito e em verdade, aonde aqueles que anunciam em espírito falam com ousadia e não covardia, falam aquilo que procede do alto e se executa, porque a vontade meramente humana não produz aquele que é o grande profeta, a promessa de Deuteronômio 18:18, suscitarei no meio de vós alguém como vós, Jesus, o Filho do homem, a semelhança do homem, mas a natureza divina, pois não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra as suas promessas, e ele tudo opera e executa. Ele sim é fiel. Mas aqueles que anunciam vontade humana são palavras meramente humanas que, se colocada na balança, não tem peso, valor real algum. E a sua balança é fiel e verdadeira. Já ele também detesta uma balança enganosa. Assim nos ensina a nossa palavra. E assim tudo opera e executa, porque ele está acima de todos. O juiz é supremo, onde ele ainda nos concede um advogado que nos defende diante do vil tentador. Tudo se procede segundo a permissão do nosso Senhor, aonde tudo o Pai lhe sujeitou, outorgou, e tudo está por escabelo dos seus pés. Com exceção, é claro, do Pai, porque foi justamente pela submissão de coração que ele herdou do Pai. O Pai é a sua cabeça, mas tudo está sobre o escabelo dos seus pés. Nós somos pó, do pó viemos, por pó voltaremos, e aqueles que combatem o bom combate segundo a fé operam em nós, juntamente com a carreira da qual se encerra. Acompanha-se a fé juntamente com as obras que ele produz em nós, que nos justificará naquele grande dia, assim como aqueles que não perseverarem segundo ele orienta já estão rumo à condenação, a não ser que ele use aquilo que é riquíssimo, que ele a usa como a quer. Não tem ninguém que possa questionar porque faz assim. Ele opera a sua misericórdia como quer. É um mistério da qual ele opera, e nós não temos do que questionar, a não ser estar sempre buscando dele a perfeita e agradável vontade que ele tem para as nossas vidas, do qual nos ensina que não tem planos de vos causar dano algum, mas de fazer prosperar. Por isso, constantemente estamos buscando a sua perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, para que procedemos segundo o seu querer, assim como ser um bom testemunho para aqueles que creem e, através do bom testemunho, passam a seguir a Cristo após o conhecê-lo. Nós temos que ser um bom testemunho para atrair as almas até Cristo, e a partir do momento que elas vão até Cristo, elas passam a ouvir o seu Espírito, assim como nós ouvimos, assim como ele sempre convence o homem dos seus maus pecados, tudo pelo operar e querer do seu Espírito. Ele é aquele que faz adoecer, é aquele que cura, tudo está sobre o seu controle, nada passa desapercebido. Ele permite o tentador tentar, nos livra da tentação, tudo está sobre o seu controle, mas há mais esperança para aqueles que perseveram com temor, que é o princípio da sabedoria. É o dever de todo homem, é temer ao nosso Senhor,
e desviar do mal. É o dever de todo homem que consiste para que tudo vá bem, e ainda que passe pelas adversidades, porque Ele nos coloca à prova, da qual é motivo de alegria se Ele nos coloca à prova e ainda nos capacita para sermos aprovados. O caráter daqueles que não têm do que se envergonhar, e as suas obras são expostas, porque não tem nada oculto que o Senhor não venha a revelar. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Ele é aquele que, ainda que homens ocultem algo, dele não se permite zombar. Tudo aquilo que semeares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Ainda que o homem se oculte algo e tente passar por um bom comportamento, uma boa conduta, no momento certo tem um tempo e um propósito aqui debaixo do sol, onde tudo vem à tona e ele revela. Lembrai-vos do rei Davi, homem segundo o coração de Deus, mas quando ali ele, exceto no caso de Urias, a palavra nos diz, onde ele favoreceu para aquele homicídio, assim como ele adultera ali com Batseba, houve consequências. Aquilo que ele fez em oculto, todo Israel veio a saber, assim como ele colheu daquilo que ele semeou, aonde ele ainda houve a oportunidade de viver, de estar vivo, confessando no Salmo 51, desde que nasci do ventre da minha mãe, sou falho, sou pecador, fiz o que é mal diante de ti, pequei contra os céus, purifica-me como isopo, não retire de mim o teu Santo Espírito. Mas a palavra diz, exceto no caso de Urias. Sabemos que ele tropeçou em algum ponto, aonde sempre tropeçamos, mas somos justificados segundo a graça opera em nós. Porque bem mesmo antes dele, quando ele sai daquele luto ali com a criança, a palavra diz que ele levou a mulher para a sua casa, e Deus não agradou do que ele fez, mas mesmo assim foi para com ele. Assim como o apóstolo Paulo dizia que tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, o esbofetava constantemente, ele pedia que lhe fosse retirado aquele espinho da carne. Mas Jesus disse, a minha graça te basta, é na sua fraqueza que eu lhe aperfeiçoo. Sempre tem-se um espinho na carne para que não venha se gloriar em suas próprias obras, porque ele é o elo da perfeição. Mas isso não pode ser um impedimento para deixar de buscar o nosso Senhor e retroceder segundo o jugo do opressor. Porque se assim procede, grande é a queda e ruína, porque segundo vem a incredulidade e o embrutecimento do coração, coração de pedra, aonde se retrocede, e ainda o Senhor permite uma consciência que não se examina a si mesmo, um espírito de entorpecimento, aonde passa-se a crer segundo a mentira, aonde vai sempre estar colhendo o galardão segundo a sua própria maledicência. É como o véu colocado, se outrora o véu foi arrancado e havia a revelação, agora segundo o véu colocado já não se tem revelação. Onde a palavra diz, o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos incrédulos para que não creem no Evangelho, consequentemente não recebam a bênção e estão sobre maldição. E a palavra diz que aqueles que estão sobre maldição, até suas bênçãos eu lhe amaldiçoarei. Aliás, já estão amaldiçoados, assim nos diz a palavra. Por isso, aquele que está abençoado nas regiões celestiais em Cristo, cordeiro em Cristo e herdeiro em Deus, não há maldição para estes. Mas aqueles que estão segundo o véu lhe colocado e sobre o poder
do pecado, aonde está, segundo a serpente levantada no deserto, está pendurado no madeiro, maldito aquele que é pendurado no madeiro. Já aqueles que creem no Filho amado, ele levou sobre si quando o anjo da morte não foi capaz de decompor o seu corpo. O Pai o justificou, ressuscitando ao terceiro dia, e um corpo preparou para que alcancemos as regiões celestiais, da qual um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são ceifeiros, do qual Cristo diz: todo aquele que me negar, eu negarei diante do meu Pai e dos meus anjos. Mas aquele que me confessar, eu confessarei diante dos anjos e do meu Pai, e reina comigo aqueles que têm o nome escrito no livro da vida e permite dia após dia. Assim, quando alguns escandalizavam destas palavras que é a verdade, que é o nosso escudo e broquel, Jesus dizia a eles: toda planta que não for o meu Pai que plantou, o meu Pai Celestial, será arrancada. Assim ele nos ensina. Por isso perseveramos dia após dia, segundo aquele que é do alto, tudo opera e executa, e depositamos a confiança no Senhor. E em mais um dia perseverai, segundo aquele que tudo opera e executa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.